Talvez essa curiosidade bíblica que eu vou contar aqui vai ser a mais importante que eu contei até agora. Você já se perguntou por que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho? Qual será o significado? Pois bem, eu estive em Bento Gonçalves, a capital do vinho, e pesquisei e descobri algumas coisas sobre esse milagre que a sua cabeça vai explodir. Por que uma festa de casamento para o seu primeiro milagre? Caso você não saiba, um casamento naquela época durava de 3 a 7 dias. Segundo uma cópita de egípcios cristãos, Maria era irmã da mãe do noivo. Por isso ela tinha tanta intimidade para providenciar, para querer ajudar na falta de vinho. Outra coisa que talvez você não tenha parado para pensar, mas faltar vinho em uma festa de casamento era muito desonroso para os pais da noiva. É como se estivesse faltando água ou comida no seu casamento. Naquela época, era uma vergonha inestimável. Maria pede então a Jesus para fazer alguma coisa. E ele diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ao primeiro momento, parece até meio grosseiro da parte de Jesus se referir assim à sua própria mãe. Mas esse termo está em grego. E mulher, o que para nós parece desrespeito, em grego é puro respeito. Tem a ver com senhora. Jesus então se volta para si mesmo e vê que é chegada a hora do seu primeiro milagre. E ele pede aos homens para encherem talhas de água. Por que não encher os odres vazios de vinho com água, e sim as talhas? Afinal de contas, tinha muitos odres vazios de vinho que Jesus podia enchê-los novamente, mas Jesus prefere encher as talhas. E essas não eram talhas qualquer. Observe que João nos deixou um enigma. João faz questão de detalhar para que aquelas talhas eram usadas. Aquelas talhas eram utilizadas para a cerimônia de purificação dos judeus, que consistia em as pessoas lavarem as suas mãos. Ali, os judeus eram purificados de seus pecados e impurezas. Além disso, João faz questão de detalhar que eram 6 talhas de pedra. 6, biblicamente falando, é o número do homem, o número do trabalho e do esforço. E a pedra significa Jesus. Afinal de contas, era pela pedra que saía água para os hebreus no deserto. E quando Moisés se revoltou contra a pedra e bateu nela, ele pecou. Foi por uma pedra que Davi derrotou o gigante. Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Jesus estava falando de si mesmo. João também faz questão de detalhar que haviam 2 medretas ali e 3 em outro lado. 2 multiplicado por 6 talhas dá 12, que são as 12 tribos de Israel. E 3 medretas multiplicadas por 6 talhas dá 18. E 18 no hebraico, a palavra significa vida. Jesus está dizendo: eu estou trazendo vida a Israel, às 12 tribos de Israel. A água que tinham nas talhas para eles se purificarem se transforma agora em vinho. E vinho significa o sangue de Cristo. Jesus está dizendo: a água que vocês usavam para se autopurificar, pelo esforço de vocês, pela lei de vocês, agora se transformou no meu sacrifício. Vocês são salvos pelo meu sacrifício. E não para por aí. A água lava por fora. O vinho tem que beber, purifica por dentro. Jesus veio para que venhamos ser renovados por dentro e não somente por aparência. Além disso, João especifica que o casamento aconteceu no terceiro dia. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Jesus ressuscitou no terceiro dia. No terceiro dia há o casamento da igreja com Deus. Eu estive na vinícola Aurora, a maior vinícola do Brasil. Um bom vinho para ser purificado demora de 50 a 70 anos fermentando. Naquela época, eles serviam o melhor vinho primeiro, para que quando os convidados já estivessem bêbados, não reparassem a diferença do pior vinho sendo servido por último. Mas as pessoas disseram que aquele casamento era diferente, pois o melhor vinho estava sendo servido por último. Imagine só, Jesus produziu o melhor vinho em questão de segundos, milésimos. Segundo a ciência, para se transformar água em vinho, a energia que se gastaria ali mudaria completamente a órbita do universo e poderia haver uma explosão. E Jesus canalizou toda aquela energia em questão de milésimos. Outra curiosidade também é que o deus mais adorado naquela região romana era Dionísio, o deus do vinho. E eu estive na fonte de Baco, que é Dionísio, só que Dionísio é na Grécia e Baco em Roma. Os romanos tinham muito apreço por Baco e tinham que ele fosse um grande protetor. Em Roma haviam os bacanais, que eram festas em homenagem a Baco, e consistia de pessoas nuas, sexo sem compromisso e muita bebedeira. Esse é Baco, ou Dionísio. E daí surgiu então o carnaval, que é uma adaptação ao bacanal. Jesus está dizendo: eu sou maior do que Baco. Eu vim para resgatar os pagãos do poder do meu sangue.
e o vinho que eu trago é o melhor de todos. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim jamais morrerá. Quai, seu app de vídeos curtos.